Olá pessoal, eu vou falar rapidamente aqui para vocês que moram aí em sítio, chácara, como é que você resolve o problema da questão da falta de energia, que é muito comum em regiões rurais, né? Basicamente eu vou falar como você interliga um gerador de energia a uma casa, como vocês estão vendo aqui, né? Tem uma tomada, né? Uma tomada aqui de 32 amperes, um cabo e interligado aí com o gerador, tá? Primeiramente eu vou falar sobre os tipos de gerador que você pode comprar, tá? Basicamente tem dois tipos no mercado. Os mais baratinhos, como esse daqui, que é um gerador de 3.100 watts, né? Ele é do tipo AVR, significa, traduzindo do inglês, né? Um gerador que tem um regulador automático de voltagem, tá? Esse gerador mais baratinho, ele não regula lá muito bem a energia, tá? A regulação de energia é feita através de uma placa de controle que, por sua vez, tem um arame aqui ligado no carburador do gerador, tá? Então ele faz a regulação de energia variando ali a aceleração do motor um pouquinho. Bom, isso daí faz com que a energia flutue um pouco, né? Para cima, para baixo, uns 10 volts aí para cima ou para baixo. E aqueles equipamentos eletrônicos mais sensíveis, como estabilizadores, no-breaks, forno de micro-ondas, não funcionam muito bem com esse tipo de gerador mais baratinho, tá? Se você puder comprar um gerador melhor, você tem que escolher um gerador do tipo inverter, né? Então ele não tem o AVR, ele tem uma placa mais sofisticada que é um inversor, né? O inversor ele trabalha convertendo a energia alternada, né, que é gerado pelo alternador do gerador, para corrente contínua. Aí ele faz uma estabilização, uma filtragem e converte novamente para corrente alternada, tá? Então esse processo todo, essa inversão, né, é feita por esse equipamento aí que é o inversor. Então isso daí proporciona uma corrente de energia, né, muito mais estável, bem mais parecida com aquela corrente que vem aí da concessionária, né? Então você não vai ter aí problemas com estabilizadores, no breaks, tal, vai funcionar tudo direitinho. O problema é o preço, né? Os geradores do tipo inverter costumam custar pelo menos o dobro do que um gerador com AVR, tá? Então você avalia aí a relação custo-benefício. Bom, se você comprou um gerador do tipo AVR, que nem esse aqui, tem uns macetes aí para você fazer com que ele funcione um pouco melhor e tenha uma energia um pouco mais estável, que é o seguinte: quando você liga o gerador, ele é que nem uma motosserra, uma roçadeira, ele tem o afogador aqui, né? Para motor frio e motor quente, tá? Quando você liga, ele está na posição de motor frio e depois você mexe aqui no afogador para que ele fique na posição de motor quente. Bom, o macete é o seguinte: você liga o gerador sem carga, né? Sem nenhum equipamento está ligado, e observa a rotação do motor. Se a rotação do motor, né, o barulho que o motor faz, for contínuo, está tudo bem. Mas se ele começar a dar umas falhadinhas, significa que ele está oscilando a corrente. Então o que você faz? Você, deixando a posição do afogador em motor quente, você dá uma mexida ali no afogador e vê se a rotação se estabiliza. Normalmente você, abrindo um pouquinho aqui o afogador, a tendência é que o motor fique uma rotação um pouco mais uniforme, né? Você vai perceber pelo barulho do motor, e aí você tem uma corrente um pouco mais estabilizada, ok? As outras duas coisas que podem fazer a oscilação da corrente num gerador com AVR é o seguinte: gasolina muito velha, né? O ideal é a cada 6 meses você trocar a gasolina aí que você coloca no tanque, porque gasolina tem prazo de validade. E também o seguinte: depois de algum tempo de uso, o carburador do gerador fica sujo. Isso aí também provoca falhas na rotação do motor e, portanto, também faz flutuar a corrente elétrica, tá? Então, de vez em quando,
é bom dar uma limpada no carburador, né? Para limpar o carburador, você tem que tirar o filtro de ar, aqui tem todo um procedimento, né? Isso aí tem vídeos na web, tá? Agora eu vou falar como você faz a interligação propriamente dita, tá? Bom, a primeira coisa que você vai precisar comprar é uma chave como essa daqui. É uma chave de transferência, né? Ela tem aqui 3 posições. A posição 0, a casa fica sem energia nenhuma. Posição 2 e 1, né? Você vai alternar então entre energia da rede elétrica e energia do gerador, tá? Essa chave ela é vendida por ampere, então você compra aí, por exemplo, se na entrada da tua casa, ali no poste, perto do medidor de consumo de energia, tem um disjuntor, por exemplo, de 30 amperes, que é o caso aqui da minha casa, você compra uma chave de pelo menos 32, 40 amperes por aí, sempre com a capacidade um pouquinho maior, tá? Essa daqui é de 63 amperes, ela tem 4 polos, mas se ali na entrada da sua casa o que vem da concessionária são 2 fios, que é a chamada rede monofásica, né? Fase neutro, você precisa só de 2 polos, então você pode comprar uma chave bipolar que é mais baratinho. Essa daqui é quadripolar, né? Se forem 3 fios, por exemplo, 2 fases e um neutro, aí você compra uma de 3 polos, ok? Bem, aqui no gerador, né, nós temos essa tomada de maior capacidade, que é uma tomada de 30 amperes, tá? Que ela é usada para 110 ou 220 volts, tá? Dependendo da ligação dos fios, né? Tem um polo aqui que tem um chanfro, né? Que é onde fica o fio terra. Em oposição a esse fica o neutro. Dos dois lados ficam 2 fases 110. Então, se você quiser ter o 220 ali na tua casa, você vai ligar nessa tomada aqui, né? Então, e vai ter essas 2 fases 110, ou seja, se a sua casa foi construída para operar com 220 monofásico, fase neutro, você vai estar ligando um 220 bifásico, né? Que são 2 fases de 110. Isso aí não dá problema, tá? Para os aparelhos que você tem aí, tipo televisão, estabilizador, geladeira, tudo isso aí funciona tanto em 220 monofásico, que é fase neutro, como 220 bifásico, que é 2 fases 110, tá? O detalhe muito importante que você tem que observar com cuidado é o seguinte: aí nas tomadas tripulares da tua casa não pode ter nenhuma junção entre neutro e terra, tá? Você precisa olhar mesmo tomada por tomada e também olhar no chuveiro se não foi interligado o neutro com o terra, que é uma coisa que muitas casas têm. O eletricista vai lá e faz essa interligação. Por quê? Quando você ligar o gerador, o neutro aqui vai se comportar como uma fase de 110. Então ele vai ter carga, tá? Por isso que ele não pode estar interligado com fio terra, ok? Bom, aqui tem esse plug, né, que encaixa ali na tomada que está na parede, que é um plug de 32 amperes, um plug industrial, que tem aqui, então, o terra, né, o neutro e o fase, tá? Só que no caso aqui, o meu gerador ele é bifásico, conforme eu já falei, então vão ser 2 fases aqui transmitindo a energia para casa, ok? Esse fio terra aqui, na tomada aqui, você procura interligar realmente com 2 barras de cobre, né? Fincadas no chão, tá? É interessante que você tenha o aterramento verdadeiro, porque assim na hora que você ligar o gerador, se tiver algum problema aqui no gerador e a carcaça do gerador se energizar, você não vai levar choque elétrico, porque a carga vai ser absorvida pelo fio terra. É uma questão de segurança também, ok? No caso de você ter comprado um gerador que é monofásico, ou seja, você vai ligar, digamos, 220 fase neutro ou 110 fase neutro, né? Como é que fica a questão do neutro aí, né? São 2 possibilidades. O alternador do gerador, ele tem um neutro interno, que é o chamado neutro flutuante, que é um neutro que não está em contato com a terra, né? Ele é gerado pelo próprio alternador do gerador. Em alguns modelos de gerador, né, isso aí não tem um padrão, aqui dentro tem uma interligação entre
neutro e terra, tá? Então, automaticamente o neutro vai ser fornecido aqui pelo fio terra que você ligou aí em algumas barras de cobre, tá? Cravadas no chão. O neutro que normalmente vem aí para tua casa é parecido com isso, né? Lá no poste, lá perto da sua casa, tem um cabo grosso, né? Com estacas fincadas no chão, que esse aí é o neutro que normalmente vem da concessionária. Se você tiver um poste de madeira, até dá para você acompanhar por fora a ligação do neutro, né? Bom, isso daí é sempre bom você consultar um eletricista de confiança para fazer essa interligação toda, né? O objetivo aqui do vídeo é só dar uma orientação geral, né? Mas nos Estados Unidos tem uma recomendação de que quando você liga o gerador a uma casa que vai consumir muita energia, o ideal é que o neutro seja aterrado, tá? Isso aí porque lá existem alguns equipamentos de segurança parecido com aqueles que aqui no Brasil se chama DDR, né, que costuma dar muito problema com questão de aterramento. Mas isso aí tudo, né, se você não conhece muito bem o assunto, é bom você consultar um eletricista de confiança. Para finalizar, eu falei anteriormente que os geradores inverter têm essa vantagem de uma melhor regulagem da voltagem, né, com menos oscilação. E tem também duas outras vantagens, tá? Uma delas é a seguinte: nos geradores inverter, normalmente o motor trabalha de acordo com a carga, tá? Ou seja, nos geradores mais comuns, como esse aqui, que tem a VR, o motor está sempre acelerado, quer tenha uma carga mínima ou uma carga máxima, né? Então ele gasta mais gasolina que o inverter, tá? O inverter, o motor, se tiver pouca carga, ele vai trabalhar com aceleração baixa e, portanto, gastar menos combustível. A outra vantagem que tem em alguns modelos de inverter, né, não todos, é a proteção acústica, que fica ali em volta do motor, né? Já que os geradores sem isso são máquinas bastante barulhentas, então é outra vantagem também de alguns modelos de inverter terem um ruído menor, né, e incomodar menos na sua utilização. De qualquer maneira, se você for comprar um gerador que não tem essa proteção acústica, você deve escolher bem o local onde você vai deixar aí a tomada onde você vai ligar o gerador. No meu caso aqui, está numa garagem, né, que eu posso fechar as portas e janelas para diminuir o ruído, ok? Essa aqui é a chave de transferência já instalada, tá? Ela está aqui com uma caixa que você compra em loja de material elétrico, é próprio para a chave de transferência, né? E aqui dentro eu instalei um voltímetro, né? Eu vou ligar aqui, né? Para que esse voltímetro? Tem duas finalidades. A primeira é a seguinte: quando houver uma falta de energia, né, você precisa saber quando a energia voltou para você desligar o gerador, né? Então, se tiver uma falta de energia, o voltímetro vai estar desligado na hora que ele acender, né? Esse voltímetro está colocado antes da chave de transferência, então é para você saber quando chegou a energia para você desligar o gerador. Mas ela tem uma segunda finalidade também, que é, em áreas rurais é muito comum ter a tal meia fase, né, que é a energia baixa, tá? Aqui a minha voltagem é 220 volts, está acusando aí, portanto, 235, né? Mas de vez em quando a energia cai aí para 80, 90 volts, tá? Isso é uma coisa muito perigosa porque danifica seriamente os aparelhos que têm motores, tá? Caso de freezer, geladeiras, máquina de lavar roupa, né? Então, quando a energia está baixa, também através desse voltímetro aqui, eu sei que eu preciso ligar o gerador. Quando a energia se normalizar, ficar aí com 235, 234 volts, eu sei que posso desligar o gerador, que o problema foi resolvido. Bom, aqui do lado eu aproveitei que eu já estava mexendo aí com a entrada de energia da casa e coloquei um DPS, que é um protetor contra surtos, tá? Isso aí também, para quem mora em áreas rurais, é uma boa ideia você colocar, porque é comum aqui o João de Barro, né, aquele passarinho, ele encostar ali nos fios de transformador e tudo mais, e dar um curto, dar uma sobrecarga de tensão muito grande na rede.
Tem também a ocorrência de raios, né, que também é comum em áreas rurais ter sobrecarga por conta de raios. Então o DPS, o dispositivo protetor contra surto, é para isso. A entrada dele é um fio fase e a saída dele é um fio terra, tá? É o mesmo terra ali que do gerador, né? Então ele, no caso de uma sobrecarga, né, ele está ligado em paralelo aqui com o fase, né? É só uma extensão do fase. E essa sobrecarga de energia é desviada então para o fio terra, tá ok? Existe um outro aparelho que é bom para instalar em áreas rurais, tá? Que é justamente o protetor contra a tal da meia fase, né? É um dispositivo que custa mais ou menos uns R$200. Quando a energia cai, por exemplo, aqui é 230 volts, se ela cair para uns 170 mais ou menos, o dispositivo corta a energia de uma vez, tá? Isso para proteger justamente esses equipamentos que têm motores aí, freezer, geladeiras e tudo mais. Quando a energia se normaliza, ele religa automaticamente a energia, tá ok? Eu não instalei aqui porque, como eu fico a maior parte do tempo aqui no meu sítio, quando eu vejo que dá uma meia fase, eu já vou lá e desligo tudo, geladeira, tudo isso aí. Bom, basicamente é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.